Falando do Atlético, agora a derrota para o Coritiba. Ale Oliveira. Bem, amigos, o tiro de meta não deu para o Atlético, né? Mais uma derrota como visitante. Foi a 6ª em 7 jogos do Campeonato Brasileiro e dessa feita com erros clamorosos, né? Primeiro, logo aos 6 minutos, num posicionamento de escanteio, o Renier deveria ter fechado o primeiro pau, o Hulk deveria ter marcado o Breno Lopes. Isso não aconteceu e o Coxa praticamente começa o jogo com 1-0 e aí se fecha, né? Aí procura se defender e jogar no erro do Atlético. O Atlético criou boas oportunidades no primeiro tempo, não teve competência para traduzi-las em gol e no segundo tempo veio o erro. O Nianco comete um equívoco primário, né? Tenta sair jogando dentro da sua própria área, o Pedro Rocha trava e acaba saindo o segundo gol do Coxa, que praticamente mata o jogo, né? Ali foi um banho de água fria nas pretensões do Galo, que até tentou, mas não conseguiu produzir nada. Um time que acabou não conseguindo uma reação dentro da partida e conseguiu poucas oportunidades a partir desse segundo gol da equipe mandante. Fato é que o Eduardo Domingues vai ter que repensar o seu elenco, porque agora ainda tem Copa do Brasil, depois tem o jogo contra o Flamengo antes de voltar a jogar pela Copa Sul-Americana. 6ª derrota do Atlético fora de casa no Brasileirão, mas apesar da derrota, Barba Domingues elogiou a postura do time. Bom dia, Cláudio Rezende. Um abraço, bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia desta segunda-feira. O Galo que perdeu pela 6ª vez em 7 jogos como visitante até aqui no Campeonato Brasileiro. Nesta oportunidade, erros pontuais custaram caro. Defensivos, com os gols cedidos ao adversário e muitos erros de finalizações. Também o Galo não foi capaz de marcar sequer um gol no Couto Pereira, em Curitiba. E depois da partida, novamente um pós-jogo agitado no Galo. Surgiu informação de que o técnico Barba Domingues teria pedido demissão no vestiário, prontamente negada pelo treinador e também pelo Paulo Brax, homem forte de futebol do Atlético. O técnico atleticano, Barba Domingues, que cobrou o elenco publicamente após a vitória contra o Juventude do Uruguai, não gostou da postura nos jogos anteriores, desta vez elogiou, segundo ele, desta forma, se o time continuar na pegada do jogo contra o Coxa, vai conseguir bons resultados na sequência. O próximo desafio agora estreia na Copa do Brasil. Quinta-feira o Galo recebe o Ceará, 7 horas da noite, Arena MRV. Goleiro Everson, Vini, um dos poucos que tem sido poupados aí pelo torcedor, né? O Everson até falhou contra o Juventude, né? Errando um passe, mas foi um jogo que o Atlético ainda conseguiu a vitória. Mas, assim, o torcedor tá meio cansado já desse discurso, né? Dava pra ter ganhado, o Atlético dessa vez jogou melhor que o adversário. Mas se você pega os números da partida, Hugo, o jogo também ficou muito condicionado pelo gol cedo. O Coritiba faz o gol com 6 minutos, numa falha ali do Atlético de posicionamento, não tinha ninguém no primeiro pau pra afastar a bola passa pelo Renier e o Hulk não consegue ganhar a disputa com o Breno Lopes, atacante. E aí é óbvio que o Coritiba ia dar uma recuada, que é a forma como o Coritiba mais gosta de jogar. Tanto que o Coxa tem mais vitórias fora de casa do que dentro de casa, porque se sente mais confortável jogando assim, nos contra-ataques. E aí é óbvio que o Atlético teria mais posse de bola, teve volume, teve finalizações, mas não teve competência para fazer o gol. A impressão é que o Caixa poderia estar narrando o jogo aqui até agora e o Atlético não ia ter feito um gol. Porque tá faltando muita competência também, a turma da frente não regula. O Hulk tá muito mal, o Renier não emplaca, é igual vagalume, né? Acende, apaga, não consegue ter uma regularidade. O Coelho, muita disposição, para ser justo aqui, tem sido o melhor atacante do Atlético, mas nunca foi um grande finalizador. Eu não entendi também por que o Barba demorou tanto para colocar o Cassier. Vinha de moral, né? Feito um gol, Salvador contra o Juventude do Uruguai. Podia ter dado mais oportunidades para ele no jogo de hoje. O Atlético cruzando bolas na área e não tinha ninguém para conseguir cabecear, finalizar. Então, assim, uma série de erros. Comparado aos jogos anteriores, contra Puerto Cabello, contra Santos, contra o Juventude, o Atlético jogou melhor. Mas não é esse o nível de atuação que a gente espera. A gente espera mais do Atlético. A gente espera mais de um time que quer brigar na parte de cima. Bom, ainda não conseguiu
dar aquela certeza, passar a convicção pro torcedor de que o Atlético vai brigar na parte de cima. Porque é um time muito instável e fora de casa é presa fácil. Só venceu a Chapecoense, que tem sido saco de pancadas. E o executivo de futebol do Galo, CSO, o Brax, ele desmentiu possível pedido do Barba para deixar o Atlético. Informação da suposta reunião após derrota para o Coritiba, que foi veiculada pelo jornalista Guilherme Frossá. Vamos acompanhar. Pois é, eu estava acompanhando aqui a coletiva, me surpreendi com essa pergunta aqui do colega da imprensa. Isso é uma irresponsabilidade absurda. Uma mentira desse tamanho, ela é muito perigosa. Não houve qualquer tipo de reunião nossa após o jogo. O Eduardo se reuniu com a comissão técnica dele numa sala. Eu estava no vestiário com os atletas e agora a gente está se encontrando aqui na coletiva. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Nós estamos tratando de uma instituição imensa e uma mentira dessa, ela é muito irresponsável. Então, eu tinha que vir aqui falar com vocês, o Eduardo já respondeu, mas me surpreendi tal como ele se surpreendeu com essa pergunta, para dizer que é uma mentira enorme e uma responsabilidade muito grande. Ô Brax, deu para ver o seu semblante e o do Pedro Daniel ali atrás, a surpresa de vocês na hora que foi dito isso. Mas teve algum tipo de conversa para poder gerar essa desconfiança? Não, Breno, eu não tive com ele depois do jogo. Eu fui pro vestiário, eu estava com os atletas agora, a gente se cumprimentou e ele foi pro vestiário da comissão técnica aqui, você pode narrar porque você tá aqui. São duas salas diferentes, né? Com absolutamente nada. E é o que eu respondi anteriormente. É uma irresponsabilidade muito grande. Nesse momento que a gente tá passando por uma semana diferente, que a gente faz um jogo quinta-feira, que a gente vence não jogando bem. Hoje a gente joga melhor, até com o adversário, com todo respeito, melhor na casa dele, e a gente perde. E o jogo de quinta-feira, a vitória ficou em segundo e terceiro plano, exatamente por conta da coletiva, por conta da repercussão da coletiva que teve total respaldo da diretoria e que os jogadores entenderam e que, na nossa opinião, os jogadores, inclusive, deram uma resposta hoje, mas nada que eu vou falar aqui vai amenizar essa derrota. Mas a gente teve números absurdos de 70% de posse de bola, 22 finalizações contra 2, tomamos um gol totalmente atípico, mas continuar trabalhando para reverter esses resultados ruins. Últimos 10 jogos a gente ganhou 5, perdemos 5, então a gente tem que buscar ganhar mais do que perder, não passar por essa turbulência que a gente está passando. E quando vem uma mentira dessa, a gente ainda tem que apagar essa irresponsabilidade. Mas eu fiz questão de vir aqui para poder estancar essa inverdade. Palavras do executivo de futebol do Galo, CSO, o Brax. Que coisa, hein? Hugo, que semana difícil, né? Que semana turbulenta, mas na verdade não é só essa semana não, né? Não, né? O Atlético tá vivendo essa turbulência já de alguns anos. Hugo, se a notícia é falsa, cabe ao diretor realmente apagar o incêndio e colocar a versão ali oficial do clube. E aí a gente tem que dar aqui o respeito, claro, à apuração do Guilherme Frossá, nosso colega, e dar o espaço ao clube também. Então, normal, cada um tem sua versão. Agora, é papel do diretor apagar esse incêndio, se a informação é falsa, mas é papel do executivo de futebol também apagar um incêndio que está acontecendo no Atlético há um bom tempo e que a gente não vê um sinal de melhoria, de resolução do problema. Porque há poucos dias o Eduardo Domingues foi no microfone e ele falou uma série de situações que elas são, assim, emergenciais, elas são muito preocupantes. Quando ele fala sobre comprometimento, quando ele fala sobre vaidade, ego, isso tudo o diretor tem que estar enxergando. E é papel do diretor fazer a gestão desse vestiário, desse grupo. Ele é o líder. Abaixo dele está o treinador e abaixo os jogadores. O treinador chegou agora, o Paulo Brax já estava aí. Então, Paulo, você também tem que apagar esse incêndio. Por que esse incêndio não foi apagado até agora? Aí o Eduardo Domingues vai para a coletiva hoje e já tem um discurso diferente, num tom completamente diferente. Em 3 dias, todos aqueles problemas que ele detectou e que ele externou no microfone foram solucionados, então quer dizer que os jogadores que não estavam comprometendo agora já estão comprometidos,
Já que ele gostou da postura, já que agora tá tudo certo. Muito estranho. Tudo melhorou agora em 3 dias. O Atlético teve 70% de posse de bola. Isso não resolve nada, isso não diz nada. Curitiba baixou as linhas, o Curitiba jogou recuado porque estava com um placar já vantajoso, fez um gol muito cedo. Então o Atlético tem que melhorar. Gols atípicos, ok, mas por culpa de quem? Do Atlético, né, que entregou um gol com o Lianco, que tá achando que joga mais do que realmente joga. É bom jogador, mas não é craque. Então baixar um pouquinho a bolinha. Falta mais humildade para esse grupo do Atlético também, para os jogadores, entender que o momento é ruim, eles estão sujeitos a críticas e tem que absorver a crítica, não é ficar torcendo o nariz para torcedor, para a imprensa. Humildade, o Atlético precisa de humildade e precisa resolver esses problemas. Cláudio Rezende me chama com mais uma do Galo aqui dentro do apito final. Depois da quinta-feira, daquela entrevista forte do técnico Barba Domingues, cobrando o elenco, mais postura, menos individualidades. Hoje ele teve uma entrevista em que ele elogiou o Atlético no jogo. A postura, segundo ele, é essa. Mas foram erros pontuais que custaram caro. O Atlético sai derrotado pela 6ª vez em 7 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. Números muito ruins e aí sinal de alerta ligado, porque o Galo nos últimos anos já sofreu bastante com essa situação em campeonatos brasileiros. E após a partida também, uma informação que foi trazida pelo jornalista Guilherme Frossá, que o treinador teria pedido demissão no vestiário. É uma informação que foi negada pelo Barba Domingues ainda na entrevista e depois confirmada, né, a negativa pelo Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, estava aqui presente em Curitiba junto com o Pedro Daniel, CEO do clube. Mas essa informação saiu do vestiário do Atlético, uma mentira foi criada para desestabilizar. É uma situação que internamente o Galo vai ter que contornar também. Agora é estreia na Copa do Brasil. Quinta-feira, 7h, Arena MRV contra o Ceará. Primeiro jogo em casa, depois o Galo vai decidir fora. É o mata-mata da milionária competição. E depois, pelo Campeonato Brasileiro, serão 2 clássicos em sequência. O Galo que perdeu para Santos e Coritiba. E agora vai ter o Flamengo no domingo que vem, a Arena MRV, e na semana seguinte o Cruzeiro no Mineirão. São jogos sempre muito complicados. O Renan Lodge foi expulso na partida contra o Coxa, será desfalque contra o Flamengo. E o técnico Barba Domingues, a princípio, não vai poupar time contra o Ceará. Vai escalar o que tem de melhor também nessas 2 próximas partidas. Tendência aí sim, forte, de que ele não coloque os principais jogadores contra o Cienciano. O duelo que vai ficar entre os jogos contra Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão. Fala, massa. Passando aqui rapidinho só para agradecer a todos a companhia. Muito bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Antes de vocês saírem do vídeo, por favor, deixa o like de vocês aí, tá bom? Dá essa força aí pro canal pra gente continuar crescendo, tá bom? E continuar nossos trabalhos. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano e não conhece o canal. Esse canal aqui ele traz notícia todos os dias do Galo, tá? De domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Sempre direto ao ponto, para vocês sempre ficar informado o mais rápido possível. Então, eu deixo o meu convite aqui para vocês, tá? Então, se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificação também para não ficar de fora. E o like, gente. Peço o like de vocês, tá? O like de vocês é o combustível para a gente continuar o nosso trabalho e esse canal continua crescendo cada vez mais, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Venha fazer parte da massa, tá bom? Nesse canal aqui é muito importante vocês estarem aqui com a gente. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? A participação de vocês também é muito importante pro canal. Isso ajuda demais o canal continuar crescendo, tá bom? O YouTube entende que as pessoas estão gostando, então entrega para mais atleticano. E assim o canal continua crescendo e a gente fica gigante, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando aqui a esse canal, tá? Fiquem à vontade, que esse canal foi criado para vocês. Tamo junto. Massa, vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço para quem fica. Até a próxima. E, apareceu notícia, a gente pega e coloca aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu, massa.